Vamos ver. Um, dois, três. Opa, galera, Peralta, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um negócio diferente. Qual que é a minha brisa de hoje? Eu vou ler junto com vocês. Como assim, Gustavo? Eu tenho que ler. Eu tenho que ler livros, porque é o meu trabalho de escola. Eu tenho que ler livros. E eu vou aproveitar disso para transformar a literatura, os livros que eu ler aqui, em coisas que vão ficar marcadas. Porque, querendo ou não, eu já deixo marcada desde tudo, né? A gente vai ler 1984 do George Orwell. Primeiro eu quero explicar o que é o 1984. É um futuro distópico onde o governo autoritário tomou o poder de tudo. É isso. Vamos começar lá. Capítulo 1. Era um dia frio e claro de abril. Os relógios estavam batendo 13 horas. Wilson Smith, com o queixo encostado no peito em um esforço para escapar do vento vil, deslizou rapidamente pelas portas de vidro das mansões da Vitória, mas não rápido o suficiente para evitar que um redemoinho de poeira entrasse junto dele. O corredor cheirava a repolho cozido e a velhos tapetes de pano. Em uma das extremidades, um pôster colorido, grande demais para ficar exposto em ambientes fechados. Havia sido pregado na parede. Retratava simplesmente um enorme rosto, com mais de 1 metro de largura. O rosto de um homem de cerca de 45 anos, com um bigode preto e espesso e feições rudemente bonitas. Winston dirigiu-se para as escadas. Não adianta tentar o elevador. Mesmo nos melhores momentos, raramente funcionava. E naquele instante a energia elétrica estava cortada durante o dia. Fazia parte da campanha econômica em preparação para a Semana do Ódio. O apartamento ficava 7 andares acima. E Winston tinha 39 anos e uma úlcera varicosa acima do tornozelo direito. Subia lentamente, descansando várias vezes no caminho. Em cada patamar, em frente ao posto do elevador, o pôster com um rosto enorme olhava para a parede. Era uma daquelas imagens tão artificiais que os olhos seguem você quando se move. O grande irmão está de olho de você, dizia a legenda. Dentro do apartamento, uma voz frutada lia uma lista de números que tinha algo a ver com uma produção de ferro gusa. A voz vinha de uma placa de metal oblonga, semelhante a um espelho fosco, que formava parte da superfície da parede direita. Winston girou um interruptor e a voz ficou um pouco mais grave. Embora as palavras ainda pudessem ser distinguidas, o instrumento, chamado teletela, podia ser regulado, mas não havia como desligá-lo completamente. Ele foi até a janela. Uma figura pequena e frágil, a magreza do corpo, apenas enfatizada pelo macacão azul, que era o uniforme do grupo. Seu cabelo era muito claro, seu rosto naturalmente sanguíneo, sua áspera devido ao sabão. Tá errado isso aí. As lâminas de barbear cegas e ao frio do inverno que acabara de terminar. Lá fora, mesmo através da janela fechada, o mundo parecia frio. Lá embaixo na rua, pequenos redemoinhos de vento levavam a poeira e papéis rasgados em espirais. Embora o sol brilhasse, e o céu fosse de um azul híspido, parecia não haver cor em nada, exceto nos cartazes espalhados por toda a parte. O rosto de bigode preto olhava para baixo de cada canto imponente. Havia uma fachada de cada. O irmão mais velho está de olho em você, dizia a legenda, enquanto os olhos escuros fitavam profundamente os olhos de Winston. Lá embaixo, no nível da rua, outro cartaz rasgado em um canto balançava irregularmente ao vento, alternadamente cobrindo e descobrindo a única palavra: Sucing. Ao longe, um helicóptero sobrevoava entre os telhados, parou por um instante com uma vara gira azul e disparou novamente um voo curvo. Era uma patrulha policial, bisbilhotando as janelas das pessoas. As patrulhas não importavam, no entanto. Apenas a polícia do pensamento importava. Atrás de Winston, a voz da teleta ainda tagareava sobre o ferro gusa e o comprimento excessivo do nono plano trinal. A teleta recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer som que Winston emitisse acima do nível do sussurro, muito baixo, seria captado por ela. Além disso, enquanto permanecesse dentro do campo de visão comandado pela placa de metal, ele poderia ser visto e ouvido. É claro que não havia como saber se você estava sendo observado a qualquer momento.
com que frequência ou em qual sistema polícia do pensamento se conectava qualquer fio individual era uma suposição. Era até concebível que eles vigiassem todo mundo o tempo todo, mas de qualquer forma, eles poderiam conectar o seu fio sempre que quisessem. Você tinha que viver, e vivia, por hábito, que se tornou instinto, na suposição de que cada som que você emitia era ouvido, e, exceto na escuridão, cada movimento examinado. Wilson manteve-se de costas para Teletla. Wilson. Ela era mais seguro, embora, como ele bem sabia, até mesmo as cotas podiam ser reveladoras. A 1 quilômetro de distância, o Ministério da Verdade, seu local de trabalho, erguia-se vasto e branco sobre a paisagem imunda. Isto pensou ele, como uma espécie de vago desgosto. Isto era Londres, a principal cidade de posto 1. Ela própria, a terceira mais popular das províncias da Oceania. Tentou exprimir alguma lembrança da infância que lhe dissesse que Londres sempre fora assim. Será que sempre existiram aquelas vistas de casas apodrecidas do século XIX, com as laterais escoradas com ripas de madeira, as janelas remendadas com papelão, e os telhados com chapas de zinco, os muros de jardim desordenados, cedendo em todas as direções, e os locais bombardeados onde o pó de gesso rodopiava no ar e a erva de salgueiro se espalhava sobre os montes de escombros, e os lugares onde as bombas haviam limpado maior parte e surgido colônias sórdidas de moradias de madeira como galinheiros. Eita, pô. Mas não adiantava, ele não conseguia se lembrar. Nada restava da sua infância, exceto uma série de quadros iluminados, sem fundo e praticamente ininteligíveis. O Ministério da Verdade, Minerva, em Nova Fala, era a língua oficial da Oceania, para uma descrição de sua escritura e etimologia, era surpreendentemente diferente de qualquer outro projeto à vista. Era uma enorme estrutura piramidal de concreto reluzente, elevando-se terraço após terraço, a 300 metros de altura. De onde Wilson estava, era possível ler, destacados em sua face branca, em letras elegantes, os 3 sloganos do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão, e ignorância é força. O Ministério da Verdade continha, dizia-se, 3.000 cômodos acima do nível do solo e ramificações correspondentes abaixo. Espalhados por Londres, havia apenas outros 3 edifícios de aparência e tamanho semelhantes. Eles ofuscavam a arquitetura circundante do que das mansões da era vitoriana. Era possível ver todos os 4 simultaneamente. Eram a sede dos ministérios, entre os quais todo o aparato governamental era dividido. O Ministério da Verdade se ocupava em notícias, entretenimento, educação e belas artes. O da Paz se ocupava na guerra. O Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem. E o Ministério da Abundância, responsável pelos assuntos econômicos. Seus nomes eram Nova Fala, Miniver, Mini Paz, Mini Amor e Mini Puja. No caso, todos esses ministérios aí eram como se fossem governos, né? O Ministério do Amor era realmente assustador. Não havia janelas, o Winston nunca havia nunca havia entrado lá dentro, nem ao menos meio quilômetro dele. Era um lugar impossível de entrar, exceto em missões oficiais. E mesmo assim, só mesmo atravessando um labirinto de arame farpado, portas de aços e ninhos escondidos de metralhadoras. Até as ruas que levavam às suas barreiras externas eram percorridas por guardas com caras de gorilas, uniformes pretos e armados com cacetetes articulados. Winston se virou abruptamente. Seu rosto exibia a expressão de otimismo silencioso que era aconselhável exibir diante da Teletla. Atravessou a sala e entrou na pequena cozinha. Ao sair do ministério, àquela hora do dia, havia sacrificado seu almoço na cantina. Sabia que não havia comida na cozinha, exceto um pedaço de pão escuro, que precisava ser guardado para o café da manhã do dia seguinte. Ele tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com rótulo branco escrito Gin da Vitória. Exalava um cheiro enjoativo e oleoso, como o da bebida de arroz chinesa. Winston serviu quase uma xícara, preparou-se para o choque e engoliu tudo, como se fosse um remédio. Instantaneamente, seu rosto ficou vermelho, a água escorreu de seus olhos. A substância era como ácido nítrico,
e além disso, ao engoli-la, tinha-se a sensação de levar uma pancada na nuca, com um cacetete de borracha. No instante seguinte, porém, a queimação em sua barriga diminuiu e o mundo começou a parecer mais alegre. Ele tirou um cigarro de seu maço amassado com a inscrição de Cigarros da Vitória e imponentemente segurou na vertical. O tabaco caiu no chão. Com, com o próximo, obteve mais sucesso. Ele voltou para a sala de estar, sentou-se em uma pequena mesa que ficava à esquerda da gaveta da mesa, tirou um porta-canetas, o tinteiro e um grosso livro branco, do tamanho de um quarto, com a capa vermelha e marmorizada. Por algum motivo, a tela da sala de estar estava em posição incomum. Em vez de ser colocada como era normal, na parede de onde podia dominar todo o cômodo, estava na parede mais longa, ou porta-janela. Ao lado dela havia uma alcova rasa, na qual Winston estava sentado, e quando os apartamentos foram construídos, provavelmente fora destinada a abrigar estantes de livros. Sentado na alcova e se mantendo-se bem afastado, Winston conseguia permanecer fora do alcance da... Eu vou colocar aí uma câmera, senão a gente vai ficar ter que falando tela aqui toda hora, até onde a vista alcançava. Ele podia ser ouvido, é claro, mas enquanto permanecesse sua posição atual, não poderia ser visto. Foi em parte a geografia incomum ao cômodo que ele sugeriu o que ele estava prestes a fazer. Mas também fora sugerido pelo livro que ele acabara de tirar da gaveta. Era um livro peculiarmente belo. Seu papel liso e cremoso, um pouco amarelado pelo tempo, era de um tipo que não era fabricado há pelo menos 40 anos. Ele podia adivinhar, no entanto, que o livro era muito mais antigo do que isso. Ele o vira na vitrine de uma pequena e desleixada loja de artigos usados em um bairro pobre da cidade. E fora imediatamente tomado por um desejo avassalador de possuí-lo. Os membros do partido não deveriam entrar em lojas comuns. Mas a regra não era rigorosamente cumprida, porque havia várias coisas, como cardaços e lâminas de barbear, que eram impossíveis de obter de outra forma. Ele deu uma olhada rápida para cima e para baixo na rua, então entrou e comprou o livro por $2,50. Na época, ele não tinha consciência de querer o livro para qualquer propósito específico. Ele o levou para casa em sua maleta, sentindo-se culpado. Mesmo sem nada escrito nele, era um objeto comprometedor. O que ele estava prestes a fazer era abrir um diário. Isso não era ilegal. Nada era ilegal, já que não havia leis. Mas se descoberto, era quase que seria punido com a morte ou pelo menos 25 anos em um campo de trabalhos forçados. Winston deixou uma ponta no porta-canetas e chupou para remover a graxa. A caneta era um instrumento arcaico, raramente usado até mesmo para assinaturas, e havia conseguido uma furtivamente e com alguma dificuldade, simplesmente por sentir que o belo papel creme merecia ser escrito com uma ponta de verdade em vez de ser riscado com um lápis inteiro. Na verdade, ele não estava acostumado a escrever com a mão. Com exceção de notas muito curtas, era comum tudo ser ditografo, né? Ditografado, sei lá. O que era obviamente possível para o seu propósito atual. Ele mergulhou a caneta na tinta e hesitou por apenas um segundo. Um tremor percorreu as suas entranhas. Marcar o papel foi o ato decisivo. Em pequenas letras desajeitadas, ele escreveu: 4 de abril de 1984. Ele se recostou. Uma sensação de completo desamparo o invadiu. Para começar, não tinha certeza se era em 1984. Devia ser por volta dessa data, já que quase certeza de que tinha 39 anos. E acredita ter nascido em 44 ou 45. Mas hoje em dia não era possível precisar uma data com diferença de 1 ou 2 anos. De repente ocorreu uma pergunta: para quem ele estava escrevendo esse diário? Para o futuro, os que ainda não nasceram? A sua mente parou por um instante sobre a data duvidosa da página. Então disparou-se como um esbarrão na palavra nova fala. Duplo pensamento. Pela primeira vez, a magnitude do que havia sido empreendido lhe ocorreu. Como se comunicar com o futuro era impossível por natureza. O futuro se assemelharia ao presente, e nesse caso não o ouviria, ou seria diferente dele, e sua situação seria insignificante. Por algum tempo ele ficou sentado, olhando estupidamente para o papel. A câmera havia mudado para uma música militar estridente. Era curioso que ele parecesse não apenas ter perdido a capacidade de se expressar, mas até mesmo ter esquecido o que pretendia dizer originalmente. Durante semanas, ele vinha se preparando para aquele momento, e nunca lhe passara pela cabeça que algo seria necessário, exceto coragem.
A escrita em si seria falsa. Tudo o que ele precisava fazer era transferir para o papel, ou terminava um monólogo inquieto que vinha ecoando na sua cabeça, literalmente há anos. Naquele momento, porém, até mesmo o monólogo havia secado. Além disso, sua úlcera varicosa começava a se coçar insuportavelmente. Ele não ousava coçá-la, porque se o fizesse, ela sempre inflamava. Os segundos passavam. Ele não tinha consciência de nada, exceto do branco da página à sua frente, da coceira na pedra em cima do tornozelo, do som estridente da música e de uma leve embriaguez causada pelo gin. De repente, ele começou a escrever em pânico, apenas vagamente ciente do que estava escrevendo. Sua letra pequena, mais infantil, subia e descia pela página, derramando primeiro as letras maiúsculas e por fim até os pontos finais. 4 de abril de 84. Última noite de cinema. Só filmes de guerra. Um muito bom. Um navio cheio de refugiados sendo bombardeado em algum lugar do Mediterrâneo. O público se divertiu muito com a cena de um homem enorme e gordo tentando nadar para longe de um helicóptero, com um helicóptero atrás dele. Você viu o chafurdando na água como um golfinho. Depois o viu através da mira do helicóptero. Então ele estava cheio de buracos e ao mar ao redor ficou rosa. E afundou tão repentinamente como se os buracos tivessem deixado entrar na água. O público gritou de rir quando ele se afundou. Então você viu um baixinho de salva-amiga cheio de crianças com um helicóptero parando sobre ele. Havia uma mulher de meia idade, talvez uma judia, sentada na proa, com um garotinho de cerca de 3 anos em seus braços. O garotinho gritando de medo, escondendo a cabeça entre os seios dela, como se estivesse tentando se enterrar nela. E a mulher colocando os braços em volta dele, o confortando, embora ela mesma estivesse azul de medo, o tempo todo cobrindo o máximo possível, como se achasse que seus braços poderiam manter as balas longe dele. Então o helicóptero plantou uma bomba de 20 quilos entre eles, um clarão terrível, e o barco virou madeira de fósforos. Então houve uma cena maravilhosa, do braço da criança subindo, 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 bem no ar. Um helicóptero com uma câmera no nariz deve ter seguido. E houve muitos aplausos dos assentos do partido. Mas uma mulher, na parte proletária da casa, de repente começou a fazer barulho e gritar que, gritar que eles não deveriam ter mostrado isso na frente das crianças. Eles não estavam certo. Não na frente das crianças. Não até que a polícia a expulsou. Por que ficar repetindo um bagulho? Eu acho que nada aconteceu com ela. Ninguém se importa com o que os proletários dizem. A reação típica dos proletários, eles nunca. Eu acho que é por conta que eles não sabem escrever. O Winston parou de escrever, em parte porque estava sofrendo de câimbras. Ele não sabia o que fizer despejar daquela torrente de lixo. Mas o curioso era que, enquanto fazia, uma lembrança totalmente diferente se clareou em sua mente, a ponto de que ele sentia a vontade para escrevê-la. Foi por causa desse outro incidente, ele percebeu agora que ele decidiu repetidamente voltar para casa e começar o diário hoje. Aconteceu naquela manhã, no ministério, se é que possa se dizer que algo tão nebuloso aconteceu, eram quase 11 horas da manhã, no departamento de registros, onde Wilson trabalhava. Estavam arrastando as cadeiras para fora dos cubículos e acoplando no corredor, em frente à grande câmera, em preparação para os 2 minutos de ódio. Wilson estava se acomodando em uma das fileiras do meio quando 2 pessoas que ele conhecia de vista, mas com quem nunca tinha falado, entraram inesperadamente na sala. Uma delas, uma garota, com quem ele cruzava com mais frequência nos corredores. Não sabia o nome dela, mas sabia que ela trabalhava no departamento de ficção. Presumivelmente, já que ele a vira algumas vezes, com as mãos oleosas e carregando uma chave inglesa, ela tinha algum trabalho mecânico em uma das máquinas de escrever romances. Era uma garota de aparência ousada, cerca de 27 anos, com cabelos grossos, rosto sardento e movimentos rápidos e atléticos. Uma estreita faixa escarlate, emblema da Liga Júnior, antissexo, estava enrolada várias vezes na cintura de seu macacão, apertada o suficiente para realçar a forma de seus quadris. Winston não gostara dela desde o primeiro momento que o viu. Sabia o motivo. Era por causa da atmosfera de campos de hóquei, banhos frios, caminhadas comunitárias e da pureza do espírito geral que ela conseguia carregar consigo mesma. Ele não gostava de quase todas as mulheres, especialmente de mulheres jovens e bonitas. Eram sempre as mulheres e, acima de tudo, as jovens, as mais fanáticas adeptas ao partido. As que engoliam a seco os slogans,
as espiãs amadoras e as farejadoras de heterodoxia. Mas aquela garota em particular leva a impressão de ser mais perigosa que a maioria. Certa vez, quando se cruzaram no corredor, ela lançou um olhar rápido, soslaio, que pareceu penetrá-lo, e por um instante o encheu de terror obscuro. Chegou a lhe passar pela cabeça a ideia de que ela pudesse ser uma grande agente da polícia do pensamento. Isso é verdade. Era muito improvável. Mesmo assim, ele continuava sentindo uma inquietação peculiar que misturava medo e hostilidade sempre que ela se aproximava. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do partido interno, um ocupante de cargo tão importante e remoto que Winston tinha apenas uma vaga ideia de sua natureza. Um silêncio momentâneo parou sobre o grupo de pessoas ao redor das cadeiras, quando viram um macacão perto de um membro do partido interno se aproximando de O'Brien. Era um homem grande e corpulento, com um pescoço rosto e grosseiro, bem-humorado e brutal. Apesar da sua aparência formidável, tinha um certo charme de maneiras. Tinha um jeito de recolocar o óculos no nariz que era curiosamente desarmamante. De alguma forma, era indefinível, curiosamente civilizado. Era um gesto de que alguém ainda pensasse nesses termos, talvez se lembrasse de um nobre do século XVIII, talvez, oferecendo sua caixa de rapé. O Winston vira O'Brien talvez uma dúzia de vezes em quase tantos anos. Sentia-se profundamente atraído por ele, e não apenas por estar intrigado com o contraste entre o jeito urbano de O'Brien e seu físico de lutador, muito mais por uma crença secreta, ou talvez nem mesmo uma crença, apenas uma esperança de que a ortodoxia política de O'Brien não era perfeita. Algo em seu rosto sugeria isso irresistivelmente. Novamente, talvez nem fosse a heterodoxia o que estava escrito em seu rosto, mas simplesmente inteligência. Mas de qualquer forma, ele parecia ser uma pessoa com quem se poderia conversar, e de alguma forma conseguisse enganar a Teleta e ficar a sós com ele. Wilson nunca fizeram o menor esforço para verificar essa suposição. Na verdade, não havia como fazê-lo. Nesse momento, O'Brien olhou para o relógio no seu pulso, viu que eram quase 11 horas e evidentemente decidiu ficar no departamento de registro até que os 2 minutos de ódio terminassem. Enquanto eu tô lendo há 20 minutos, olha. Alguns lugares de distância. Uma mulher pequena de cabelos de cor de areia, que trabalhava com o cubículo ao lado de Winston, estava entre eles. A garota de cabelos escuros estava sentada logo atrás. No momento seguinte, um grito terrível e estridente, como se alguma máquina monstruosa estivesse funcionando sem óleo, irrompeu a grande tela no fundo da sala. Era um barulho que fazia ranger os dentes e arrepiava os pelos da nuca. O ódio havia começado. Como de costume, o rosto de Manuel Goldstein, o inimigo do povo, apareceu na tela. Ouviram-se vaias, e ali na plateia, a pequena mulher de cabelo de cor de areia soltou um grito agudo, um misto de medo e repulsa. Goldstein era o renegado, e a apóstata, outra hora, há quanto tempo ninguém se lembrava bem, foi uma das principais figuras do partido, quase no mesmo nível do que o próprio irmão. E depois se envolveram em atividades revolucionárias. Foi condenado à morte e misteriosamente escapou e desapareceu. Os programas dos 2 minutos de ódio variavam de dia para dia, mas não havia nenhum em que Goldstein não fosse a figura principal. Ele era o traidor primordial, o primeiro profanador da pureza do partido. Todos os crimes subsequentes contra o partido, todas as traições, atos de sabotagem, heresias, desvios, brotaram diretamente dos ensinos de Goldstein. Em algum lugar, ele ainda estava vivo e tramando suas conspirações, talvez em algum lugar além do mar, sob a proteção de seus benfeitores estrangeiros. Talvez até mesmo, assim, corria o boato ocasionalmente em algum esconderijo na própria Oceania. O diafragma de Winston estava contraído. Ele nunca conseguia observar o rosto de Goldstein sem uma dolorosa mistura de sentimentos. Era um rosto magro e judeu, com uma aparência auréola felpuda de cabelos brancos e um pequeno cavanhaque. Um rosto inteligente, mas de alguma forma inerentemente expressivo, com uma espécie de tolice senil no nariz longo e fino, e perto da ponta do qual um par de olhos estava pousado. Parecia o rosto de uma ovelha, e a voz também tinha uma qualidade de ovelha. Goldstein estava desferindo seu habitual ataque venenoso às doutrinas do partido, um ataque tão exagerado e perverso que uma criança conseguia perceber, e ainda assim plausível o suficiente para causar a sensação alarmante de que outras pessoas, menos sensatas do que ele, pudessem se deixar enganar. Ele insultava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia a conclusão imediata da paz com a Eurásia,
defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, liberdade de reunião, liberdade de pensamento, gritava histericamente que a revolução havia sido traída, e tudo isso num discurso rápido e polissilábico, uma espécie de paródia do estilo habitual de oradores do partido. E continha até em palavras nova fala, mais palavras em nova falha, aliás, do que qualquer membro do partido normalmente usaria na sua vida. E durante todo o tempo, para que ninguém tivesse dúvidas quanto à realidade da fala enganosa de Goldstein, encobria atrás da sua cabeça na teleta marchavam as colunas intermináveis do exército eurasiano, no caso, o exército do opositor. Fileira após fileira de homens de aparência sólida, com rostos asiáticos inexpressivos, que subiam à superfície da tela e desapareciam, sendo subtraídos por outros extremamente semelhantes. O passo rítmico e monótono das botas dos soldados formava o pano de fundo da barida de Goldstein. Antes que o ódio durasse 30 segundos, exclamações incontroláveis de raiva interromperam metade das pessoas na sala. O rosto ouviam satisfeito consigo mesmo que estava na tela. O poder aterrorizante do partido eurasiano por trás da terra era insuportável. Além disso, a visão ou a mesma ideia de que Goldstein produzia medo e raiva automaticamente. Ele era objeto de ódio mais constante do que a Eurásia ou Lestásia, visto que quando a Oceania estava em guerra com uma dessas potências, geralmente estava em paz com outra. Mas o estranho era que, embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todos, embora todos os dias, 1000 vezes por dia, em plataformas de teleta, em jornais, livros, suas teorias fossem refutadas, destruídas, ridicularizadas, expostas ao olhar geral como lixo que eram, apesar de tudo isso, sua influência nunca diminuía. Sempre havia novos ingênuos, esperando para serem seduzidos por ele. Não se passava um dia sem que os espiões e sabotadores agindo sobre suas ordens fossem desmascarados pela polícia do pensamento. Ele era o comandante de um vasto exército obscuro, uma rede subterrânea de conspiradores dedicada à derrubada do Estado. A Irmandade, supostamente, era seu nome. Havia também histórias sussurradas sobre um livro terrível, com um compêndio de todas as heresias do qual Goldstein era o autor, e que circulava clandestinamente aqui e ali. Era um livro sem título. As pessoas se referiam a ele como o livro. Simples. Mas só se sabia dessas coisas por meio de vagos rumores. Nem a Irmandade, nem o livro era um assunto que qualquer membro do comando do partido mencionaria se houvesse uma maneira de evitar. No segundo minuto, o ódio atingiu o frenesi. As pessoas pulavam em seus assentos e gritavam em plenos pulmões, tentando abafar o balido enlouquecedor que vinha na tela. A pequena mulher de cabelos de cor de areia estava rosada, e sua boca abria e fechava como a de um peixe fora d'água. Até o rosto de O'Brien estava vermelho. Ele estava sentado, muito ereto na cadeira, o peito forte, inchado e tremendo como se tivesse levado um ataque de uma onda. A garota de cabelos escuros atrás de Winston começara a gritar: "Porco! Porco! Porco!" E de repente pegou um pesado dicionário de Ofélia e jogou na tela. O dicionário atingiu o nariz de Goldstein e ricocheteou. A voz continuou inexoravelmente. Num momento de lucidez, Winston percebeu que estava gritando com os outros e chutando o calcanhar violentamente contra o degrau da escada. O horrível, nos 2 minutos de ódio, não era a obrigação de representar um papel, mas ao contraditório, a impossibilidade de evitar participar. Em 30 segundos, qualquer fingimento era sempre necessário. Um êxtase hediondo de medo, de vingança, um desejo de matar, torturar, esmagar rostos com uma marreta parecia fluir por todo o grupo de pessoas, como uma corrente elétrica, transformando qualquer um, mesmo contra sua vontade, em um lunático que fazia caretas e gritava. E, no entanto, a raiva que sentia era uma emoção abstrata e sem direção, que podia ser transferida de um objeto para outro, como a chama de maçarico. Assim, em um momento, o ódio de Winston não se voltou contra Goldstein, mas ao contrário, contra o grande irmão, o partido e a polícia. Nesses momentos, seu coração se compadecia do herege solitário e ridicularizado na tela, o único guardião da verdade e da sanidade em um mundo de mentiras. E, no entanto, no instante seguinte, ele se unia às pessoas ao seu redor e tudo que era dito por Goldstein lhe parecia ser verdade. Naquele momento, sua aversão secreta pelo grande irmão extremava em adoração, e o grande irmão parecia se erguer um protetor invencível e destemido, permanecendo como uma rocha contra as hordas da Ásia e Goldstein, apesar de seu isolamento, de sua impotência e da dúvida que parava sobre sua própria existência.
Parecia um feiticeiro sinistro, capaz de, pelo simples poder da sua voz, destruir a estrutura da civilização. Era até possível, em certos momentos, transferir o ódio para um lado para o outro, por um ato voluntário. De repente, com um tipo de esforço violento com que se arranca a cabeça do travesseiro em um pesadelo, Wilson conseguiu transferir o seu ódio de rosto na tela para a garota de cabelos escuros atrás dele. Alucinações vividas e belas passaram por sua mente. Ele a açoitaria até a morte com um cacetete de borracha. Ele a amarraria como uma estaca e atiraria flechas como São Sebastião. Ele a arrebentaria e cortaria sua garganta no momento do clímax. Melhor do que antes. Além disso, ele percebeu por que a odiava. Odiava porque ela era jovem, bonita e assexuada. Porque queria ir para a cama com ela e nunca o faria. Porque em volta da sua flexível e doce cintura, que parecia pedir para ser enlaçada com um braço, havia apenas um enjoada escarlate, símbolo agressivo de castilidade. Eu pensei que ele era gay, mas aparentemente ele não pode pegar a mulher, por isso que ele ficou puto. O ódio atingiu seu clímax. A voz de Gonitei se transformou num balido de ovelha, e por um instante o rosto se transformou no de uma ovelha. Então o rosto de carneiro se fundiu na figura de um soldado erosiano, que parecia avançar enorme e terrível como uma submetralhadora, rugindo e parecendo saltar à superfície da tela, de modo que algumas pessoas na primeira fileira recuaram em seus assentos. Mas no mesmo instante, arrancando um profundo suspiro de alívio de todos, a figura hostil se fundiu com o rosto do grande irmão, de cabelos e bigodes negros, cheio de poder e uma calma misteriosa, e tão vasto que quase preenchia a tela. Ninguém ouviu o que o grande irmão estava dizendo. Foram apenas palavras de encorajamento, o tipo de palavras proferidas no meio do estrondo da batalha, indistinguíveis individualmente, mas que restauravam a confiança pelo simples fato de serem ditas. Então, o rosto do grande irmão desapareceu novamente. Em seu lugar, os 3 logos dos partidos se destacaram em letras maiúsculas e em negrito: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Mas o rosto do grande irmão pareceu persistir por vários segundos na tela, como se o impacto que causaram nos olhos de todos fosse vivido demais para desaparecer imediatamente. A pequena mulher de cabelo de cor de areia pareceu se jogar à frente, sob o encosto da cadeira à sua frente, com um murmúrio trêmulo que soava como meu salvador. Ela estendeu os braços em direção à tela, então escondeu os rostos nas mãos. Era evidente que estava rezando uma oração. Nesse momento, todo o grupo irrompeu um cântico profundo, lento e ritmo. Gi, gi, repetidamente, muito lentamente, com uma longa pausa entre o G e o I. Um som pesado e murmurante, de alguma forma, curiosamente selvagem, ao fundo do qual se parecia ouvir o bater dos pés descalços e o pulsar de tambores. Por talvez 30 segundos, eles continuaram assim. Era um refrão frequentemente ouvido em momentos de emoção avassaladora, em parte de uma espécie de hino à sabedoria e à majestade do grande irmão. Mas, mais do que isso, era um ato de auto-hipnose, um afogamento deliberado da consciência por meio de ruído rítmico. As entranhas de Winston pareceram gelar. Nos 2 minutos de ódio, ele não conseguia deixar de compartilhar o delírio geral, mas era o canto subhumano de Gi, Gi, sempre o enchia de horror. É claro que ele cantava junto com os outros. Era impossível de fazer de outra forma. Disfarçar o sentimento, controlar o rosto, fazer o que todo mundo estava fazendo era uma reação de instinto. Mas houve um intervalo de alguns segundos durante o qual a expressão de seus olhos poderia tê-lo traído. E foi exatamente nesse momento que um fato significativo aconteceu. Se é que aconteceu. Por um momento, ele cruzou o olhar com O'Brien. O'Brien havia se levantado, tirara o óculos e estava prestes a ajustá-los no nariz, com um gesto característico. Mas houve uma fração de segundo em que seus olhares se encontraram. Durante o tempo todo que ele levou para acontecer, Winston soube, sim, ele sabia, que O'Brien estava pensando a mesma coisa que ele. Uma mensagem inconfundível havia sido transmitida. Era como se suas mentes se abrissem e os pensamentos fluíssem de um para o outro, através de seus olhos. Estou com você. O'Brien parecia estar lhe dizendo. Sei exatamente o que você está sentindo. Sei tudo sobre o seu desprezo, seu ódio, sua repulsa. Mas não preocupe. Estou do teu lado. Então, o lampejo de inteligência desapareceu e o rosto de O'Brien ficou tão inescrutável quanto a de todos os outros. Isso era tudo. Ele já não tinha certeza se aquilo tinha acontecido. Tais incidentes
nunca tinham sequelas. Tudo o que ele fazia era manter viva nele a crença ou a esperança de que os outros, além daqueles que eram seus inimigos do partido, talvez os rumores de vastas conspirações clandestinas fossem verdadeiros. Afinal, talvez a Irmandade realmente existisse. Era possível, apesar das intermináveis prisões, confissões e execuções, ter certeza de que a Irmandade não era simplesmente um mito. Em alguns dias, ele acreditava nela, em outros não. Não havia evidências, apenas vislumbres, fugazes, que poderiam significar qualquer coisa ou nada. Trechos de conversas ouvidas, rabiscos, frascos nas paredes do banheiro, uma vez até mesmo quando dois estranhos se encontraram em um pequeno movimento da mão que parecia ser um sinal de reconhecimento. Era todo palpite. Muito provavelmente ele havia imaginado tudo. Ele havia voltado para seu cubículo sem olhar para o Brian. Novamente, a ideia de dar continuidade ao contato momentâneo deles mal lhe passou pela cabeça. Teria sido inconcebivelmente perigoso, mesmo que ele soubesse como fazê-lo. Por um segundo, 2 segundos, eles trocaram um olhar ambíguo, e assim foi o fim da história. Mas mesmo isso foi um acontecimento memorável, na solidão aprisionada em que se tem de viver. Wilson se levantou e sentiu-se mais ereto. Deu um arroto, o gin estava subindo sobre seu estômago. Seus olhos voltaram-se para a página. Descobriu que, enquanto meditava impotente, também estivera escrevendo, como por um hábito automático. E não era mais a mesma letra apertada e desagitada de antes. Sua caneta deslizara voluptuosamente sobre o papel liso, imprimindo em grandes letras maiúsculas, bem feitas, abaixo grande mão, repetidamente, preenchendo meia página. Ele não pôde evitar de sentir uma ponta de pânico. Era absurdo, já que escrever aquelas palavras, em particular, não era mais perigoso do que o ato inicial de abrir o diário, mas por um momento ele se sentiu tentado arrancar as páginas, danificá-las e abandonar a empreitada por completo. Ele não o fez, no entanto, porque sabia que era inútil. Ele escreveu abaixo grande mão, ou se absteve de escrevê-lo, não fez diferença. Ele continuou com o diário, ou se não continuou, não fez diferença. A polícia do pensamento o pegaria do mesmo jeito. Ele ainda teria cometido o mesmo que nunca tivesse escrito, o crime essencial que continha todos os outros em si mesmos. Crise de pensamento era o que chamava. Crise de pensamento não era algo que pudesse ser escondido para sempre. Você podia se esquivar com sucesso por um tempo, até mesmo por anos, mas mais cedo ou mais tarde eles acabariam te pegando. Era sempre à noite. As prisões invariavelmente aconteciam à noite. O súbito despertar, a mão áspera sacudindo seu ombro, as luzes brilhando em seus olhos, o círculo de rostos severos ao redor da cama. Na grande maioria dos casos, não havia julgamento nem relatório de prisão. As pessoas simplesmente desapareciam durante a noite. Seu nome era removido dos registros, todos os registros de tudo o que havia feito eram apagados. Sua existência era a única negada e então esquecida. Você era abolido, aniquilado. Vaporizado era a palavra usual. Por um tempo, foi tomado por uma espécie de histeria. Começou a escrever com uma letra apressada e desleixada. Eles vão atirar em você. Eles vão atirar em mim. Eu não me importo. Eles vão atirar na minha nuca. Eu não me importo. Abaixo, grande mão. Eles sempre atirarão na sua nuca. Eu não me importo. Abaixo, grande mão. Ele recostou-se da cadeira, um pouco envergonhado em si mesmo, e largou a caneta. No instante seguinte, sobressaltou-se violentamente. Ouviu-se uma batida na porta. Já ele ficou sentado imóvel, como um rato, na vã esperança de quem quer que fosse embora, após uma única tentativa. Mas não, as batidas se repetiram. O pior de tudo seria adiar. Seu coração batia forte como um tambor, mas seu rosto, devido ao longo hábito, provavelmente estava inexpressivo. Ele se levantou e caminhou em direção à porta. Pronto, galera, eu acho que eu vou acabar por aqui. Já lemos um capítulo. E aí na próxima a gente lê o capítulo 2. Eu nem vi quantos capítulos tem, deixa eu voltar aqui. Caraca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Cara, eu vou precisar. Eu vou ter. São 23 capítulos, né?
Eu quero ler um capítulo por dia com vocês aqui. Calma aí, que eu parei no capítulo 2. Na próxima a gente lê o capítulo 2 inteiro. Gostei de ler com vocês aqui. Eu acho que ler assim me faz ter mais vontade de ler e mais concentração. Aí na próxima a gente lê o capítulo inteiro. O capítulo 3 inteiro. É isso aí, galerinha.